Galerinha, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer aqui, pessoal, uma revisão para a nossa primeira prova do segundo trimestre. Primeira coisa que eu quero revisar com vocês, pessoal, é o plano cartesiano. Olha, o nosso plano cartesiano, a gente tem esses dois eixos aqui, olha. O eixo vertical, que é esse eixo que está em pé aqui, e o eixo horizontal, que é esse eixo que se encontra aqui, olha, deitado, ok? Bom, e a gente tem pontos nesses eixos. E para que serve esse plano cartesiano? Esse plano cartesiano ele serve para a gente localizar objetos ou como um sistema de coordenadas, ok? E como é que a gente marca e identifica pontos nesse plano cartesiano? Bom, toda vez que nós tivermos um plano cartesiano e a gente quer marcar um ponto nele, a gente vai ter o seguinte processo. A primeira coordenada que eu tenho no ponto, lembrando que o nosso ponto vão ter sempre duas coordenadas, a primeira coordenada vai ser sempre referente ao eixo horizontal, ou seja, esse eixo que está deitado aqui. E a segunda coordenada referente ao eixo vertical, o eixo que está em pé. E a gente sempre vai seguir o seguinte processo. Pessoal, a gente vai localizar no eixo horizontal, que é o eixo da primeira coordenada, um número que está aí nesse ponto. Nesse caso aqui, ó, no eixo horizontal eu tenho a coordenada 2, então eu venho aqui, olha, e marco, identifico o 2 aqui no eixo horizontal. A partir disso, olha, eu traço uma reta subindo. Essa reta, ela tem que ser o quê? Paralela ao meu eixo vertical, ok? Então eu vou traçar uma reta. Eu quero que essa reta seja paralela ao eixo vertical. Depois, galerinha, eu vou para a segunda coordenada referente ao eixo vertical. Na segunda coordenada, eu tenho o ponto 4 aqui, olha. Então, eu vou no eixo vertical, que é o eixo que está em pé, e identifico o ponto 4, que está aqui. A partir disso, eu traço uma reta, e essa reta ela tem que ser o quê? Paralela ao meu eixo horizontal. Onde essas duas retas se encontraram, pessoal, vai ser o ponto que eu quero marcar. Ou seja, aqui está o meu ponto P de coordenadas 2 no eixo horizontal e 4 no eixo vertical, ok? Vamos conferir isso aqui. Olha, no eixo horizontal a gente consegue perceber que a coordenada do ponto está vindo aqui, olha, no ponto 2. E para o eixo vertical, a gente consegue perceber que a coordenada está vindo aqui, olha, no meu 4. Tranquilo? Então a gente tem os pontos de coordenadas horizontal igual a 2 e vertical igual a 4. Vamos ver outro exemplo aqui para a gente marcar? Por exemplo, se eu quero marcar um ponto A que tem coordenadas 9 e 10, como é que eu faço? Bom, lembrando que a primeira coordenada é sempre referente ao eixo horizontal. Identifiquei o 9 aqui no eixo horizontal. O que é que eu vou fazer? Eu vou subir uma reta que seja paralela ao eixo vertical. Olha a nossa retinha aí. Bom, agora eu vou para a segunda coordenada, que é o 10. O 10, a segunda coordenada, é referente ao meu eixo vertical. E eu encontro o 10 aqui no eixo vertical e traço uma reta que seja o quê? Paralela ao eixo horizontal. Onde as duas retas se encontraram, eu vou marcar o meu ponto A, que tem coordenadas 9 e 10. Olha aqui, ó, a coordenada do eixo horizontal está aqui no 9 e a coordenada referente ao eixo vertical, que é a segunda coordenada, está vindo aqui no 10. Tranquilo? Ou seja, a gente tem o ponto A, que tem coordenadas 9 e 10. Galerinha, sempre vai funcionar dessa maneira, ok? Então, primeira coordenada, eixo horizontal. Segunda coordenada, eixo vertical. Não tem erro. Outra coisa que eu quero falar com vocês é sobre a multiplicação e divisão por potências de 10. Só que, antes de falar disso, galerinha, a gente vai falar sobre comparação de números. Ou seja, se eu tenho o número 2,509
e o número 2,5, como que eu vou saber qual número é maior do que o outro? Bom, uma das dicas que eu dou, para vocês se acostumarem, é utilizar a nossa tabelinha aqui de ordens, ok? À esquerda aqui nós temos as nossas ordens inteiras e à direita, depois da vírgula, as nossas ordens decimais. E o que eu vou fazer? Eu vou anotar esses números e comparar cada uma de suas ordens para ver qual eu vou ter uma ordem maior ou não. Por exemplo, o 2,509 eu tenho 2 unidades, a vírgula, 5 décimos, 0 centenas e 9 milésimos. Depois eu tenho 2,5, 2 unidades, 5 décimos. Pessoal, sempre que eu não tenho nada depois aqui, ó, eu sei que vai ser quanto? Vai ser 0. E a gente falou em sala também que o 0, quando ele aparece nas últimas classes, ele não precisa ser colocado. Ou seja, a gente pode omitir esses zeros da maneira que a gente colocou aqui. Ou seja, eu não preciso escrever 2,500. Eu posso escrever apenas 2,5. Ou seja, eu sei que eu não vou ter nada na classe dos centésimos, na ordem dos centésimos e nada na ordem dos milésimos, ok? Bom, agora eu vou comparar os dois. Aqui é 0, aqui é 0. Olha, eu tenho 2 unidades nos dois, até agora eles são iguais. 5 décimos nos dois, 0 centésimos nos dois, só que olha aqui, eu tenho 9 milésimos no meu primeiro número e nenhum no meu segundo. Logo, eu posso dizer que 2,509 é maior do que 2,5, ok? Vamos ver outro exemplo aqui. Por exemplo, se eu pegar o número 4,503 e 4,513. Bom, vamos marcar os números aqui. Olha, eu tenho 4 unidades, vírgula, 503, 4,503, e o outro número é 4,513. Tranquilo? Bom, a gente pode notar o seguinte: eu tenho a mesma quantidade de unidades, a mesma quantidade de décimos, só que eu tenho nenhum centésimo aqui e eu tenho 1 centésimo aqui. Ou seja, o meu segundo número vai ser maior que o primeiro. Então, 4,513 é maior do que 4,503, ok? Um outro exemplo para a gente finalizar é o seguinte: 0,01 ou 0,1. Vamos marcar aqui, ó, 0,01 são 0 unidades, 0 centésimos, 0 décimos e 1 centésimo. Aqui a gente tem no segundo número 0 unidades, a nossa vírgula, 1 décimo, ok? Galerinha, nós não temos nenhuma unidade nos dois, só que agora a gente tem o quê? 1 décimo no segundo número e nenhum décimo no primeiro número. Aqui a gente vai ter o quê? Nós não temos nenhum centésimo no segundo número e temos 1 centésimo no primeiro número. Só que como a classe do décimo é maior do que a classe do centésimo, lembrando que isso aqui, olha, está em uma ordem crescente, da direita para a esquerda. Ou seja, como a gente tem 1 décimo aqui, o 0,1 vai ser maior do que 0,01. Então, para quem ainda tem algum certo tipo de dificuldade, utilizar essa tabelinha aqui, olha, facilita muito, né, a gente identificar. Para quem já tem um pouco mais de facilidade, pode fazer direto. Uma dica que eu dou é o seguinte: por exemplo, se eu quero 2,515 e 2,52 e eu quero identificar
qual deles é o maior número? Vou colocar 2,52 aqui do lado. 2,52. Olha para vocês verem. A gente sabe que aqui a gente tem a classe das unidades. Aqui é o décimo. Aqui é o centésimo. E aqui é o milésimo. Olhando para o outro número, a gente tem a unidade, depois o décimo, o centésimo. Como a gente não tem milésimo aqui, a gente sabe que o milésimo aqui vai ser quanto? Vai ser 0, ok? Bom, a gente consegue perceber o quê? A gente consegue perceber que a gente tem a mesma quantidade de unidades, a gente tem a mesma quantidade de décimos, só que quando a gente chega nos centésimos, olha aqui, o meu segundo número tem mais centésimos que o primeiro, não é? Então a gente pode falar que 2,52 é maior do que 2,515. Tranquilo? Então, pessoal, aqui está uma dica para vocês estudarem essa comparação entre os números racionais, ok? Bom, a gente vai falar também quando a gente vai multiplicar qualquer número por potências de 10. E a gente já viu em sala de aula o seguinte, pessoal, sempre que eu vou multiplicar por 10, por exemplo, se eu tenho o número 4,53 vezes 10, a gente viu em sala de aula que a nossa vírgula ela anda para a direita. Então, quando eu tenho uma multiplicação, a vírgula anda para a direita. Quantas vezes que a vírgula anda para a direita? O número de zeros que eu tenho aqui. Ou seja, como eu tenho só um zero, a vírgula vai andar uma casa para a direita. Então, aqui eu vou ter 43, 45,3, ok? Multiplicação, a vírgula sempre anda para a direita. Se eu tenho, por exemplo, 4,55 vezes 10.000, vamos lá. Quantas vezes que a vírgula vai andar para a direita? Como é uma multiplicação, anda para a direita. O número de zeros que eu tenho aqui, olha, 1, 2, 3, 4 zeros. Ou seja, a vírgula vai deslocar 4 casas para a direita. Então, vamos lá, olha. 1, 2. Então, eu dou 2 casas e eu tenho 455 aqui, certo? Como andou 2 casas, eu vou cortar esses 2 zeros aqui, ok? Só que ainda tem mais 2 zeros para andar e acabou os meus números aqui para eu andar com a vírgula. O que eu faço? Acrescento os 2 zeros, ok? Então, 4,55 vezes 10.000 é igual a 45.500. Tranquilo? Agora, pessoal, quando eu multiplico, eu ando para a direita com a vírgula. Na divisão vai ser o contrário. Quando eu vou dividir, por exemplo, se eu tenho 85,9 e eu vou dividir por 10, agora eu vou andar para a esquerda. Ok? Na multiplicação eu ando para a direita, na divisão eu ando para a esquerda. Quantas vezes que eu vou andar para a esquerda? Do mesmo jeito que na multiplicação a gente anda a quantidade de zeros, a gente vai andar a quantidade de zeros que a gente tem aqui também. Ok? Então, como eu tenho um zero, a vírgula vai andar para a esquerda uma casa. Então, eu vou ter o resultado 8,59. Tranquilo? Vamos ver outro exemplo aqui. Bom, se eu tenho o número 850.958,35. E eu vou dividir isso daqui, olha, por 100.000. Bom, a vírgula vai andar sempre para a esquerda. Quantas vezes? A quantidade de zeros que eu tenho aqui. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 zeros. Então, eu vou pegar a minha vírgula, olha, e vou deslocar ela. 1, 2, 3, 4, 5 casas. Ou seja, o resultado vai ser 8,5095835. Ok, pessoal? Então, multipliquei
andei para a direita. Dividir, andei com a vírgula para a esquerda, ok? Lembrando que os números inteiros que não possuem vírgula, por exemplo, se eu tenho o número 250, a gente tem que lembrar que a vírgula ela vai estar sempre aqui na última, depois do último algarismo, ok? Então, se eu divido 250 por 100, por exemplo, quantas vezes que eu vou andar para a esquerda? Uma, duas vezes. Como a vírgula está aqui, olha, apenas para a gente se localizar, eu vou contar uma, duas. Então, 250 dividido por 100 vai ser 2,50. Lembrando que esse zero aqui, olha, a gente pode ou não colocar ele. Ou seja, isso aqui também eu posso escrever como 2,5, ok? O zero, quando ele está na última casa, a gente não precisa colocá-lo. Então, 2,50 e 2,5 representam a mesma quantidade. Então, não se esqueçam disso, pessoal. Multipliquei, andei para a direita. Dividi, andei para a esquerda, com a vírgula. Tranquilo? Bom, outra coisa que a gente viu também, que a gente tem que revisar, são as nossas retas, ok? Não sei se vocês lembram, mas a gente estudou 3 tipos de retas. As retas paralelas. E o que são retas paralelas, pessoal? São retas que nunca se encontram. Por exemplo, se eu tenho essa reta aqui e essa reta, bom, se eu continuar desenhando essas retas aqui, olha, infinitamente, como elas são paralelas, eu sei que elas nunca vão se encontrar, ok? Então, retas paralelas são retas o quê? Que nunca vão se encontrar. Tranquilo? Quando a gente tem retas, temos as nossas retas concorrentes também, concorrentes. E as retas concorrentes, pessoal, são as retas que têm o quê? Que tem uma interseção, ou seja, elas têm um ponto em comum aqui, certo? Então, as retas se cruzaram, as retas são concorrentes. E a gente tem também as retas perpendiculares. As retas perpendiculares aqui também. E o que são retas perpendiculares? As retas perpendiculares, elas são retas concorrentes, ou seja, elas se encontram em um ponto, e além de se encontrar em um ponto, elas formam um ângulo de 90 graus, ok? Nada mais que isso. Então, retas paralelas não se encontram. Retas concorrentes se encontram em algum ponto. E as retas perpendiculares são retas concorrentes que se encontram em um ponto, mas em especial, essas retas perpendiculares, elas vão formar um ângulo de 90 graus aqui entre elas, ok? Bom, e o que a gente pode ter como exercícios para esse tipo de matéria? A gente vai ter o seguinte. Imagine que eu tenha a seguinte situação, pessoal, só para vocês treinarem, para vocês perceberem como que pode vir a cair na prova. Imagine que a gente tem essas duas retas aqui, ok? Então eu vou chamar essa daqui de uma reta R e aqui vai ser a reta S. Agora imagine que eu tenho outra reta no meio dessas aqui, olha. Então eu vou ter essa reta que está de vermelho aqui, ó. Tranquilo? E eu vou falar para vocês o seguinte. As retas R e S são perpendiculares. As retas R e S, elas são perpendiculares, ok? A questão vai estar falando assim para vocês. E aí a gente vai ter o seguinte.
Imagine que o ângulo que a gente tem aqui, ó, entre essas duas retas, eu vou chamar essa outra reta aqui de T, só para a gente não confundir, ó. Bom, agora imagine que eu fale que esse ângulo aqui, olha, seja de 40 graus, pessoal. O ângulo formado pela reta S e pela reta T seja um ângulo de 40 graus, ok? Vou só marcar um pontinho P aqui para eu falar que é o ponto onde essas retas se encontram. Então, o ângulo, olha, o ângulo TPS, ok? Que é esse ângulo aqui, ó, essa inclinação aqui, formado pela reta T e pela reta S, seja de 40 graus. E aí, eu posso perguntar o seguinte, qual é a medida desse outro ângulo aqui? Bom, o que vocês vão perceber? Como as retas R e S são perpendiculares, eu sei que esse ângulo inteiro, eu sei que o ângulo inteiro aqui, olha, vai ser um ângulo de quanto? Vai ser um ângulo de 90 graus. Porque as retas são o quê? Perpendiculares, e eu sei que retas perpendiculares formam um ângulo de 90 graus. Agora, se eu já tenho 40 graus aqui, qual tem que ser a medida desse ângulo aqui para eu chegar nos 90? Bom, a gente pode fazer o seguinte, o ângulo completo ele é 90 graus, o ângulo que eu tenho é o quê? 40 graus. 90 menos 40 dá 50 graus, ou seja, esse ângulo aqui, ele tem que ser um ângulo de 50 graus para que eu chegue no meu ângulo inteiro aqui, que é um ângulo de 90 graus. Ok, pessoal? Bom, essa daqui é a nossa revisão para a prova. Eu sugiro que vocês refaçam alguns exercícios da apostila, ok? Para treinar, mas a ideia básica do que vocês têm que ter para fazer a prova é essa revisão que a gente fez aqui, ok? Façam as atividades da apostila, refaçam elas e levem as dúvidas na sala de aula que a gente vai tirar todas as dúvidas, ok? Galerinha, um forte abraço para vocês, bons estudos e até a próxima.